Also ich bin Daniel Martineschen, ich bin Übersetzer und Deutschlehrer in Brasilien und ich habe immer mit Sprachen gearbeitet, habe immer Sprachen geliebt, Fremdsprachen. Ja. Ich habe Englisch in der Schule gelernt, aber keinen eigentlichen Kurs gemacht. Habe auch Spanisch in einem Sprachkurs gemacht, nur ein Jahr. Aber danach habe ich viel mit meiner Mutter gesprochen. Sie war Spanischlehrerin von Beruf. Ich habe dann Deutsch in der Sekundarschule angefangen, also vor 26 Jahren. Und habe immer, also ich ab und zu mit Deutsch gemacht. Auch ich habe zuerst Informatik studiert. Aber gleichzeitig habe ich auch fast das ganze Studium von Germanistik gemacht in meiner Uni in Curitiba. Und danach habe ich dann mich entschieden, so eine Umschulung zu machen, habe dann einen neuen Beruf angefangen. So seit 2009 arbeite ich nur mit Deutsch, bin Dolmetscher, Übersetzer und seit 2019 bin ich auch Lehrer und Dozent an der Uni in Florianópolis. Ich habe auch Italienisch studiert oder gelernt, aber das war ja Spaß. Seit vielen Jahren spreche ich nicht und ja, ich liebe Sprachen. Ich möchte weiter auch Russisch habe ich auch angefangen, aber nicht mehr als einen Monat gelernt. Ich möchte auch Arabisch und Persisch lernen und auch Chinesisch, aber dann brauche ich ein bisschen Zeit und eine Gruppe. So eine Gruppe habe ich noch nicht. Você pode começar se apresentando, como é que é seu nome, tudo bem? Já está gravando? Tá. Ah, nossa. Tá bom, eu sou Daniel Martinez, sou professor aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, tenho 41 anos e eu dou aula de alemão, sou tradutor profissional. Uhum. E quais línguas você fala, você estuda? Eu estudei primeiro inglês na escola, eu gostava muito de aprender inglês na escola, mas nunca fiz curso à parte. Depois eu estudei espanhol por um ano, gostei muito de estudar espanhol quando estava na oitava série, agora é o sétimo ano, né? Uhum. E gostei muito também, e cada vez mais gostava, acho que era a aula que eu mais gostava. Aí no final do ensino médio eu comecei a estudar alemão, e então isso já faz 26 anos que eu estudo alemão. E o alemão virou a minha língua de trabalho, a minha profissão. Minha primeira faculdade foi informática, mas eu estudava línguas ao mesmo tempo. Eu fiz quase o curso de letras inteiro, juntamente com o curso de informática, porque eu gostava de aprender língua mesmo, e era de graça também, aproveitei a chance. Bom, o alemão é a língua de trabalho, né? Então depois, em 2009 eu comecei uma segunda graduação, né? Eu fiz a graduação de letras alemão e eu virei tradutor de alemão. Eu estudei também italiano, estudei 4 anos de italiano quando eu estava fazendo faculdade mesmo, de informática, no finalzinho, assim, com uns amigos, e eu estudei. Então eu falo um pouco de italiano também. E eu fiz um mês de russo também, que eu queria muito fazer, mas eu acabei não continuando. Então, o italiano então é uma língua que eu gosto de falar com amigos, mas eu não pratico mais faz muitos anos, então eu já esqueci muitas coisas. O inglês a gente tem que saber. O espanhol eu falava um pouco com a minha mãe, que era professora de espanhol. Então tinha essa relação com a minha mãe. E você que aprende tantas línguas e já tem esse contato há mais tempo, como é que é o aprendizado? Eu não consigo estudar sozinho, isso é uma coisa que eu não consigo fazer. Então eu tenho que estar sempre com uma turma, estudando com pessoas, assim. Eu tentei aprender, quando eu fiz o doutorado, eu trabalhei com um livro em que o autor, o Goethe, né, ele leu muita poesia persa, e eu fiquei com muita vontade de aprender persa e árabe, mas aí eu não tinha curso, então eu tentei, comprei uns livros, mas não consegui. Então eu aprendo em grupo, conversando e brincando muito, eu gosto muito de brincar. Então tem que ser muito divertido para mim, se for chato eu largo ou eu travo, assim. Então eu gosto muito de ficar repetindo as coisas, assim, então eu falo bastante, para mim mesmo.
Eu tinha que andar, na época da faculdade eu tinha que andar tipo 1 hora até o lugar. 1 hora não, uns 40 minutos até pegar o ônibus, assim. Era meio longe e eu ficava conversando sozinho, repetindo as coisas que eu tinha visto na aula. Que legal. E aí assim, a gente pronuncia melhor, a gente treina o ouvido e fica quando a gente convive com a língua, ela fica, né, bem presente na nossa cabeça. A gente absorve melhor. Tem alguma coisa que você queira falar sobre a sua experiência? Eu queria aprender mais línguas, eu queria ter tempo para estudar mais línguas, só que eu não tenho muito. Qual você gostaria de aprender? Então, eu queria ter aprendido o persa, né, a língua do Irã, só que é difícil achar curso fora de São Paulo, assim, que tenha uma turma, né? Material tem, assim, cursos online tem, mas eu realmente, para mim, eu preciso de uma turma, eu não tenho a disciplina para estudar sozinho, é uma coisa de personalidade mesmo, né? Então eu precisaria ter uma turma, me encontrar 2 vezes por semana, conversar, daí eu ia começar a procurar as coisas, tipo filme, música, livros, para daí começar a absorver. Eu tinha interesse de aprender mandarim também, é uma língua que acho que vai ser muito importante em pouco tempo, né? Mas também não tem turmas, né? Em Curitiba eu sei que tem algumas turmas. Aqui não tem na UFSC? No extracurricular não, né? Eu acho que não não tem. Mas aqui na cidade, eu também nunca pesquisei, mas eu acho que não tem. Eu sei que em Curitiba tinha lá na universidade e tinha mais um outro curso independente, mas faz tempo que eu não me informo. Em São Paulo tem, né? Online tem bastante. Mas aí o online não funcionaria para mim. Ser presencial. Para mim. Ou podia ser remoto, mas tinha que ser uma coisa regular, assim, com turma. Só que o presencial é melhor. Eu acho melhor. Língua aprender online sozinho eu acho muito difícil. Talvez eu seja... É só para algumas pessoas. Talvez eu seja velho para isso. Não sei. Não, mas é muito interessante. Você precisa desse contato e tal. Porque... E agora, essa nova geração, né, que tá mais isolada fisicamente, a gente se encontra mais virtualmente, eu acho que a gente tem essa maior facilidade de aprender sozinho. Talvez. Não, eu acho que eu preciso de um começo, assim, junto com pessoas. Talvez depois que eu pego uma base eu vou, mas sozinho mesmo eu acho um pouco chato. Hallo, heute möchte ich die Sprachbiografie von Raphael erzählen. Raphael hatte dieses Jahr angefangen, Germanistik zu studieren. Er spricht Deutsch, lernt Italienisch und hat schon Französisch gelernt. Mit Englisch tut er sich etwas schwerer. In seiner Jugend hat er gern Spiele gespielt. Die Spielanweisungen haben Raphael motiviert, Deutsch zu lernen. Die italienische Sprache kommt aus seiner Familie. Seine Großeltern stammen aus Italien. Während seines ersten Studiums, Informatik, nahm Raphael am Austauschprogramm Wissenschaft ohne Grenzen teil. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland begann er, Italienisch zu lernen. In den Semesterferien machte er einen Austausch nach Florenz. Ein Austausch in Austausch. Deutsch zu lernen war für ihn ein Hobby. Sprachen zu lernen bedeutet, Kultur kennenzulernen und Interaktion zu schaffen. Während des Austausches schloss er viele Freundschaften. Französisch hat er gelernt, weil er ein französisches Mädchen kennengelernt hat. Deutsch war die gemeinsame Sprache, aber er würde gern in ihrer Sprache sprechen. Das war die Sprachbiografie von Raphael. Tschüss! Oi, boa tarde, tudo bom? Então, você pode começar falando seu nome e o que você faz aqui na UFSC, as línguas que tu fala, se quiser falar teu curso. Boa tarde, meu nome é Rafael, tenho 34 anos. Eu comecei a estudar aqui na UFSC esse ano, sou ingressante. Eu falo alemão, então é o curso que eu estou fazendo agora, Letras Alemão. Certo. Estudo também italiano, já aprendi francês. Legal. O inglês não faz parte assim, da minha vida. Eu estudei assim quando era adolescente na escola, mas eu não gostava. E a língua que me interessei primeiro foi o alemão. Certo. Eu comecei a estudar alemão porque tinha um jogo no computador, eu gosto muito de jogos, quando era adolescente eu jogava um jogo e tinha algumas frases, comandos em alemão. E eu me interessei, eu achei aquilo muito legal, sabe? Tinha comandos assim, de alemão. Aí eu procurei na minha cidade, não sou daqui, sou do interior de São Paulo,
E eu procurei um curso de alemão. Eu coloquei na minha cabeça, olha, eu quero estudar alemão, porque eu não gostava de inglês. Aí eu comecei a estudar alemão. Isso eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. Aí nas escolas de línguas, né? E fui gostando, estudando. E você quer contar mais alguma história sobre as outras línguas que tu sabe? O italiano, por exemplo? Sim, o italiano. O italiano, eu tenho descendência italiana, meus trisavós são italianos, todos vieram da Itália. É mais uma questão também de origem, assim, de família. Uma coisa assim, te lembra a casa? Sim. Eu fiz um intercâmbio na Alemanha em 2014, de 14 a metade de 2016, pelo Ciência Sem Fronteiras. Ah, que legal! E lá no curso de informática, na minha primeira graduação em informática para negócio, lá na Alemanha eu comecei a estudar italiano. Eu não tinha ainda estudado italiano, só tinha em mente, né, o que eu queria estudar, mas nunca tinha começado. E lá na Alemanha eu comecei a estudar italiano. Você começou lá, então? Lá. Ah, Sim. achava que você tinha começado em casa. Não. Não. Eu comecei a estudar italiano lá na Alemanha. E nas férias da faculdade, lá na Alemanha, nas férias, que é o verão, em agosto, eu fiz um intercâmbio. Eu fiz um intercâmbio dentro de um intercâmbio. Intercâmbio dentro do intercâmbio? Que interessante! Nossa! Aí eu fui para Itália, Ah, você ficou onde na Itália? em Florença. Florença, nossa, que lindo! Sim, nossa, foi assim, a melhor experiência da minha vida. Então, você pode nos dizer, assim, se não for muito invasivo, onde essas línguas se encaixam na tua vida? Tipo, quais sentimentos elas te trazem? Tipo, por exemplo, o alemão te traz algum sentimento específico? Lembra algum momento da tua vida específico? Ou tu acha que é só questão de aprender porque gostou das línguas? No começo, para mim era um hobby, aprender alemão. Hobby, certo? Era um hobby, eu gostava de aprender. Era por diversão, né? Sim. E conhecimento da cultura, e você vai interagindo, né, com as pessoas também. Por exemplo, lá na Alemanha, quando eu fiz o curso de alemão lá também, porque antes da gente ir para a faculdade, a gente faz um curso intensivo de alemão, 6 meses. Ah, sim, vocês fazem para poder chegar lá falando alguma coisa. Porque na universidade você precisa do mínimo B1. Ah, sim, Na sim. faculdade. E você acaba fazendo amizade. Então, assim, o alemão era também uma questão de hobby, mas também começou a ser uma questão mais social, exatamente. Uma questão de se conectar com as E outras com as pessoas, pessoas. exatamente. Isso. O que é engraçado, porque isso pra mim foi com o inglês, né? E eu vejo muita gente que aprende alemão, ou até mesmo francês, ou até mesmo italiano, porque não gostou do inglês, né? Ou nunca se viu no inglês. Isso é muito interessante. Tem mais alguma coisa que tu gostaria de nos falar, tipo, sobre isso? Sobre as línguas que tu aprendeu? Talvez o francês? Ou... O francês eu estudei o ano passado, eu fiz online. O francês eu comecei a fazer porque lá na Alemanha eu conheci uma francesa, a gente virou amigos. Ah, legal! E eu queria interagir com ela na língua dela. A língua que a gente usava era o alemão. Aí eu comecei a estudar francês o ano passado. Só que eu percebo uma coisa. A pessoa que estuda alemão geralmente não gosta do francês. Sim. Eu tive muita dificuldade no francês, porque toda hora que eu ia aprender uma coisa, eu sempre remetia o alemão, que foi minha primeira língua estrangeira. E às vezes não dá um choque assim na cabeça. Sim, eu acho que para quem aprende inglês também fica difícil O depois aprender francês. O francês. Porque para mim foi assim. E para muita gente foi assim, sabe? Que aprendeu primeiro inglês. Ou até mesmo outra língua, né? Você associa o italiano à casa, tu disse, né? O francês tu associa a amizade também? Amizade, sim. E o alemão agora que é profissional, né? Agora eu decidi fazer a letras alemão. Eu não sabia, na verdade, que existia uma graduação em línguas de alemão. Fiquei sabendo e falei, nossa, eu preciso fazer. Ah, sim, você ficou maravilhado, então. Sim. Ótimo. Hallo, heute präsentiere ich die Sprachbiografie von Mauro. Mauro studiert Italienisch. Er spricht Englisch, ein bisschen Deutsch, liest Russisch und lernt Japanisch. Er wollte schon immer Übersetzer werden und weitere Sprachen lernen. Italienisch hat er wegen seiner Familie gewählt. Seine Familie stammt aus Italien. Er musste Deutsch lernen und sein Englisch verbessern. Da er schon immer gerne Videospiele gespielt hat, hat er sie auf Englisch gespielt. Er hat Englischkurse besucht, sich gerne in Foren ausgetauscht und mit Ausländern gespielt. Das war die Sprachbiografie von Mauro.
Tschüss! Pode começar se apresentando, Tá. falar o curso que tu cursa, as línguas que tu fala também, se Tá. possível. Me chamo Mauro Luciano de Souza Borges Júnior, tenho 25 anos e estou fazendo letras italiano aqui na UFSC. Eu gostaria de saber que línguas tu fala. Tu fala algo além do italiano? Eu tenho certa fluência em inglês, sei o basiquinho do basiquinho do basiquinho do alemão, quase nada. Eu tenho uma ideia, por exemplo, de leitura de russo, sei um pouquinho de japonês também, e italiano, né, que eu teria teoricamente um nível intermediário, mas acho que é um pouquinho menor. Tudo bem, ótimo. Fala bastante, né? Entende bastante. Aspas, O importante é entender alguma coisa. Sim. Eu acho que ter o interesse já é alguma coisa. E como eu gosto bastante também de aprender línguas e tudo mais, então acaba sendo bem legal. Eu gostaria de saber se tu tem alguma história com o italiano, por que tu começou a fazer italiano. O italiano, no caso, era uma das opções, né, pra entrar na UFSC, porque eu já queria fazer letras, porque eu queria me formar como tradutor. E como eu já queria antes aprender italiano, até por questão de história de família, minha família, no caso, vem de uma linhagem de ítalos armênios do norte da Itália, na região de Veneza, então a gente tem um certo orgulho também dessa herança. Então acabou sendo direcionado realmente pela família. Pela família. Uma das opções também seria o alemão, que eu queria fazer, ou do inglês para aperfeiçoar ainda mais ele. Mas eu acabei escolhendo o italiano porque eu já queria aprender, já era o próximo da lista, no caso, né, de idiomas que eu queria aprender. E o inglês tu sabe por praticidade, por conta da internet, ou... Também, por causa de praticidade mesmo. Como eu sempre gostei muito de videogame, essas coisas, até um pouco tempo atrás, era muito comum jogos em inglês. Então, junto ao fato também que meu pai queria me ajudar com um cursinho de inglês na época, e depois eu passei a pagar também, juntando com isso, acabou sendo todo o valor todo utilitário que me fez melhorar no meu inglês, aprender o inglês exatamente e melhorar. Daí foi depois uso de fóruns, conversas no geral com pessoas estrangeiras, jogar junto com estrangeiros e tudo mais, daí acabei pegando inglês. Entendo. Eu sei inglês também e eu aprendi justamente pelo contato social na internet. Então, Sim. Eu perguntei sobre a internet porque eu imaginei que tu soubesse por conta disso, né? Sim, a boa parte do pessoal, digo assim, das gerações mais atuais são assim mesmo. Querendo ou não, a maior parte do conteúdo das pessoas, no caso, para trocar ideias, né, sobre esses conteúdos, acaba sendo em inglês, então acaba sendo uma necessidade, né? Então, tu diria que tu utiliza o inglês para socializar? Sim, para socializar e também para estudar. E o italiano tu associa com o que, além da família? Tu utiliza só na faculdade ou tu utiliza para outras coisas? Assim, atualmente eu tô usando apenas na faculdade, mas vez ou outra eu tenho uma tia que tá aprendendo também italiano, eu tento conversar com ela. É alguma coisa também. Daí acaba sendo uma troca. Mas, eu não uso tanto assim o italiano, deveria inclusive usar mais. Pra aprender mais. Eu entendo. Agora que veio essa pergunta, veio essa minhoquinha na minha cabeça, isso foi bom. Uma boa dica para começar a utilizar a língua que a gente está aprendendo, como a gente utiliza o inglês na internet, eu acho que tu tá vindo da mesma linha de raciocínio que eu, né? Sim. Tenta utilizar da mesma forma na internet, sabe? Sim, Eu sim. tô tentando fazer isso com o alemão para ver se o meu alemão melhora. Eu tenho que começar, no caso, a frequentar fóruns, frequentar grupos, essas coisas em italiano, uma hora ou outra eu vou acabar aprendendo. Sim, às vezes só ler comentários no YouTube Sim. ou em outras redes sociais, né? Ajuda muito, sabe? Me ajudou muito. Eu tenho também uma coisa que eu gosto muito de aprender com música. Tanto que meu gosto musical, digamos assim, é meio... O cenário, no caso metal principalmente, é meio fraco na Itália. Na Alemanha, pelo contrário, é bem forte lá no norte, digamos, da Europa, no geral. Mas como, no caso, mais pro sul é um pouco mais fraco, acaba tendo uma escassez de bandas que cantam em italiano. Tem, geralmente, cantam em inglês ou um outro idioma. Então, acaba sendo uma carência grande nessa área. Então, é algo que eu tô meio que tentando Eu acho circular. que, assim como a América Latina, a Europa, alguns países da Europa especificamente, principalmente a Itália, tem um amor por animes antigos. Sim. Talvez tu encontre muitas coisas relacionadas Eu a percebi isso. que tem realmente muito anime muito antigo que não tem nem legenda em inglês, mas tem em italiano às vezes. Porque, pelo que eu sei, no caso, antes da ascensão, né, do mercado chinês e americano na parte de consumo, né, de animação japonesa, a França e a Itália eram os maiores consumidores. Sim. Fora do Japão. Então isso acaba acarretando nisso. É uma coisa que eu tô começando aos poucos a fazer também, a usar o italiano Sim. com anime. Então às vezes algum anime mais novo eu acabo assistindo ou em português pra ver como tá a tradução,
ou às vezes em italiano ou em inglês quando tem a falta, né, do português. Sim. Então, às vezes tem um anime mais obscuro tem em italiano, acaba assistindo em italiano. Então, muito obrigado. Nada. Foi um prazer.